Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o S&P 500 rompeu o topo, tem tudo para fazer como os foguetes do Elon Musk e ir embora ali para os 7.000 pontos, né? Então assim, é difícil de acreditar com tudo que está acontecendo no mundo, né? Com tarifaço, com guerra e não sei o que, mas o mercado está precificando que tudo isso daí vai se ajeitar. E ele não quer nem saber. Então, tanto os Estados Unidos, os S&P 500, Nasdaq, Dow Jones e Rússia dos Estados Unidos ainda estão um pouco para trás, mas estão perto do topo histórico, daqui a pouco chega. E a Europa já tinha rompido o topo, né, e está trabalhando ali para cima, todo mundo muito bem, né? Até o Japão, que tinha dado várias esticadas para baixo aí, com volatilidade, está indo testar topo histórico também, e a China também fazendo pivô de alta. Então está todo mundo bem, só o Brasil que ainda continua naquele lenga-lenga. Estamos há várias semanas na mesma região de preço, difícil de arrancar dinheiro do mercado, mas tudo indica que em algum momento nós vamos ter um rompimento desse topo e vai andar. Inclusive o dólar está dando esses sinais, né? Porque ele fechou essa semana abaixo dos 5,50. E eu pensei que ele não ia perder fundo, nós tivemos bastante volatilidade no fechamento da quinta-feira, depois na sexta ficou ali para baixo, né? Então pode ser que ele ainda caia mais, né? Ele tem espaço para cair. Isso daí é um bom sinal de que está entrando recurso internacional no Brasil e isso daí deveria ir para a bolsa, né? Mas vamos ver o que os gráficos nos mostram, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando o mapa de calor do mundo, né, semanal, né, olha só, uma semana positiva para praticamente todo mundo, né? O Brasil ficou aqui meio enroscado, né, mesmo com o dólar caindo, como o Ibov está sem força, ele não chega a ficar verde como os outros, mas vamos torcer. E o S&P 500 maravilhoso, né? Tudo verdinho, com exceção aqui da galera do petróleo, que nós tivemos uma semana de baixa forte, né? Mas ele devolveu apenas o que tinha subido na semana anterior, né? Mas quando você vê esses caras aqui todos fazendo esses números, né? Google 7%, Meta 7%, Amazon 6%, Tesla ainda está preguiçosa, Tesla e Apple estão com problemas, né? Mas todo mundo, olha só, Nvidia rompeu o topo histórico com 9%, os bancos também indo muito bem, não tem jeito, o S&P 500 anda mesmo. E olhando pelo VIX, dá para a gente ver que, olha só, uma barra aqui de baixa, isso daqui está com cara que vai perder os 16 pontos, né? O sinal que o mercado está dando é de que não tem problema, volatilidade baixa, e nos períodos de volatilidade baixa, né, quando nós estamos aqui nesta região, são os períodos onde nós temos as melhores pernadas de alta, tá? Sem muita correção. Então nós estamos entrando nessa faixa aqui e rompendo o topo histórico simultaneamente, ou seja, indica que nós devemos acreditar que esse negócio vai andar mesmo, tá? Nós vamos fazer umas projeções aí. Juros de 10 anos, títulos de tesouro de 10 anos tiveram uma semana de baixa, então isso aqui é um bom sinal, um topo mais baixo aqui, tomara que ele comece a aliviar, né? A Europa ainda fez uma semana de alta aqui, está consolidado aqui nessa região dos 2,5, né? Está com dificuldade de cair por causa do aumento de gastos, né? O Reino Unido está aqui na mesma região e o Japão também continua quietinho aqui, né? O que é um bom sinal, né? O ideal seria ele não testar mais topo, né? Indo para o S&P 500, olha só este gráfico, né? Então nós temos aqui esse grande megafone. Vamos fazer aqui, olha, nós não podemos esquecer aqui dessa pernada de alta, né? Nós saímos aqui do fundo do final de 2022, né, onde ele estava a 3.500 pontos, e nós estamos trabalhando aqui nos 6.200 pontos, né? Ele andou 73% aqui em 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos, né? É muita coisa, né? Tá muito forte mesmo. E aí, quando a gente olha aqui mais essa fotografia mais próxima aqui, nós temos ele fazendo esse pivô de alta aqui. Então, olha, quando nós tivemos o tarifaço, ele estava aqui, né? E aí ele corrigiu os 21%. E agora já devolveu tudo e fez uma semana aqui muito forte. Então, quando a gente olha aqui essa projeção deste pivô de alta aqui, que ele rompeu esta semana,
nós podemos projetar aqui, ó, o primeiro alvo aqui de 61,8 é nos 7.000 pontos, e ele coincide inclusive com essa linha aqui de tendência de alta aqui desse megafone, né? Então, faz muito sentido esse movimento aqui, e nós aqui, nos próximos 2 meses, andar esses 1.000 pontos, tá? E aí depois o desenho normal, né? Aqui a gente não está para prever futuro, né? Mas o desenho normal seria ele continuar fazendo isso daqui, né? Mas agora o que a gente tem que fazer é acreditar nesse rompimento, tá? Até prova em contrário, se não surgir nada, a VIX ali embaixo, né? Os juros aliviando também, e o SP500 rompendo o topo. Aliás, a Nasdaq também é a mesma coisa. A Nasdaq já rompeu até mais, né? Andou mais ainda, já está nos 22.600, 22.500, aliás. E aqui, ó, essa mesma projeção aqui desse pivô que eu fiz no SP500, ele projeta isso daqui com alvo nos 26.000 pontos. Então, daqui, ó, esses 4.000 pontos que ele tem para andar aqui, ele tem tudo para ir meio que, não numa barra só, né, obviamente, mas assim, um monte de barras verdes com poucas correções por conta do VIX tá lá embaixo, tá? Aí olhando aqui o Dow Jones, olha só que barra, olha só que pivô de alta que ele fez aqui, né? Rompeu aqui essa consolidação, né? E agora tem tudo para vir testar aqui esse topo nos 45.000 pontos, né? E depois até romper. E como eu disse, né? Ele e o Russell 2000 são os que estão mais atrasados, mas olha, o Russell também fez aqui uma barra de alta e ele tem tudo para ir testar esse topo aqui nos 250, né? Então, Estados Unidos, tudo para cima, né? Quando a gente vai para a Europa, olha, nós temos aqui o DAX, que veja aquilo que eu falei, que a Europa já estava na frente, né? Já tinha feito esse rompimento de topo histórico, aí deu uma voltadinha, né? E agora, essa semana, já marcou aqui que foi só um pullback no topo rompido e tem tudo para continuar para cima, tá? Então, deixa eu até fazer junto com vocês aqui essa projeção, que eu não fiz a mesma projeção que a gente fez. Opa, desculpa. Olha aqui, turma. O próximo alvo aqui desse pivô, ele está aqui nos quase 26.000 pontos, né? Nós estamos trabalhando aqui no 24, tem uns 2.000 pontos aí para subir. Então, a Alemanha é muito forte, Reino Unido está no topo histórico também, semana passada deu uma voltada, mas essa semana aqui já subiu, isso aqui para romper está fácil, né? A França um pouquinho mais atrasada, reagiu essa semana aqui, isso daqui não deixa de ser uma bandeira de alta, tá? Então, esse negócio pode acionar e ela pode vir romper topo. E a Espanha, que também está parecida com o DAX, né? Veja que veio fazer um pullback, já reagiu e ela tem tudo para continuar para cima, que ela está muito forte, né? Indo agora para a China, veja que nós tivemos aqui uma semana muito positiva, né? Esse candle aqui já é da próxima semana e tem tudo para fazer esse pivô de alta aqui e continuar, né? E o Japão, olha só que barra maravilhosa, né? Ele ficou aqui várias semanas consolidado e agora ele veio aqui para essa região. Vamos ver se ele vai parar aqui ou se ele vai vir testar topo. Eu acho que o Japão pode andar. O Trump está falando que tem vários acordos aí que vão sair, né? Porque, lembrando, nós podemos ter volatilidade porque dia 9 vence aquele período lá de 90 dias das tarifas, né? Mas o que o pessoal da Casa Branca está falando é que eles estão finalizando vários acordos importantes, inclusive com a União Europeia. Se isso se concretizar, é só mercado para cima, tá? Se por um acaso, e aí o Japão eu acho que está nesse grupo, né? Se por um acaso tiver alguma coisa, alguma porcaria, como está acontecendo lá com o Canadá, né? Onde o Canadá impôs lá uns impostos pesados aí para as empresas de tecnologia e o Trump falou que acabou a negociação e vai ferrar o Canadá, blá blá blá. Então essas coisas sempre podem acontecer, né? Mas tirando isso daí, o mercado não está precificando, o mercado está precificando que tudo vai se ajeitar e vão fechar os acordos e vai dar tudo certo, tá? Então temos que trabalhar dessa forma, tá? Nós temos que acreditar o que o gráfico está falando. Mercados emergentes, olha só, rompeu o topo aqui, né? Isso aqui é um bom sinal para o nosso IWZ. E o nosso IWZ, olha, essa semana aqui está beirando aqui o rompimento aqui desses 28,50, né? Se ele romper aqui, temos uma compra de IWZ. Outro que andou bem também foi a Índia, olha só, parecido com o Dow Jones, né? Estava consolidado aqui, fez essa barra aqui de rompimento e aqui é o topo histórico, tem tudo para vir aqui para o topo histórico, né?
A Índia está se dando bem nessa guerra de tarifas aí, principalmente roubando o mercado da China, né? Aí, olha, o petróleo, esse daqui também é outro indicador de que o mercado está acreditando que vai tudo acalmar, né? Esse negócio das guerras e tal, porque ele tinha subido aqui nesse patamar de $80 e agora, olha, devolveu tudo, voltou aqui para baixo dos 70, né? Fechou aqui nos 67, quase 68. Então, eu até acho que vai ficar um tempinho aqui nessa região, mas a tendência é ele voltar aqui para os $60, né? Então, isso também é um bom sinal para o mercado, alivia a inflação e está tudo bem. O minério de ferro continua aqui no mesmo lugar. O cobre tentando subir também, né? E vindo testar o topo. Aí nós temos aqui o ouro, que agora com o mercado dando essa acalmada, o ouro ele perde um pouco de força, né? Então nós tivemos aqui 2 semanas de baixa, tem essa linha de tendência que ele está violando, né? E aí o que acontece? Isso daqui agora provavelmente se torne uma consolidação aqui e vamos ver o quanto tempo ele fica nessa região. Então tem que ter um pouco de paciência, pode ver que as outras vezes aqui consolidou, ficou um tempo e tal, nós precisamos esperar, né? O ouro andou muito, então quem está posicionado nele tem que entender que ele vai ficar um tempo aqui consolidado. Já a prata, olha, ela rompeu esse triângulo, está há 3 semanas nessa região aqui, tem tudo para fazer mais um rompimento e continuar para cima. E a platina também, olha só, fez um movimento explosivo, né? Veio testar aqui esse topo aqui dos $1.340, né? Saiu aqui de uma região de 1.000, andou 30%, e agora nada indica de que fez topo, né? Por enquanto ainda continua querendo subir, né? Olhando o urânio tinha dado essa pensadinha aqui depois do rompimento da consolidação, né? Essa semana já foi uma semana positiva e ele tem tudo para continuar para cima também, tá? Indo para as moedas, nós temos o DXY, olha só, que barra de baixa aqui, confirmando esse pivô de baixa, né? E então o dólar se enfraquecendo em relação ao resto do mundo e as coisas estão começando a dar certo, né? Porque para os Estados Unidos, né? Porque o jeito do Trump fazer as coisas, a gente começa a desconfiar, né? Porque é tudo imprevisível e tal, mas do jeito dele, as coisas estão indo, tá? O que está pendente ainda é a queda nos juros, né? Porque isso é uma coisa muito importante e ele ainda não conseguiu lidar com isso daí. Os outros temas todos, ele está conseguindo lidar lá do jeito dele, atabalhoado, né? É isso que o mercado está mostrando. Então, ele tem interesse em deixar o dólar mais barato, né? Para melhorar a balança comercial, e isso está acontecendo. A questão de juros, eu acho que ele pode conseguir resolver com a aprovação do Genius Act, que é como é que é? É um ato, eu não sei nem como é que fala, uma bill, né, que está rolando lá no Congresso, onde vai regular as stablecoins. E aí todos os bancos vão poder emitir, todas as instituições financeiras vão poder emitir stablecoins, e essas stablecoins vão ter que comprar título do Tesouro. Isso daí, quando sair, vai ser uma enxurrada, e aí vai, como todo mundo tem que comprar títulos do Tesouro, vai disparar o preço dos TLT, os títulos do Tesouro, e aí os juros vai cair. Aliás, é até interessante a gente dar uma olhada aqui como é que está o TLT, porque ele pode dar uma oportunidade nessa... Olha, o TLT está aqui no fundo, né, cotado aqui, olha, esse fundo ele é bem importante, né? Então, assim, esse Genius Act, quando ele for aprovado, eu não duvido nada esse TLT dar uma paulada aqui e vir aqui para o 100. E aí, se isso acontecer, os juros vão despencar. Faz muito sentido esse movimento aqui, o gráfico está mostrando o que provavelmente vai acontecer, tá bom? E aí quando a gente olha então as outras moedas, tem várias oportunidades aqui de compra, né? Olha só, o euro contra o dólar fez esse pivô aqui de alta, já está em 1,17, a libra esterlina também, olha só, está já 1,37, o franco suíço já está em 1,25, o Japão não perdeu o fundo aqui, né? O Japão deveria, lembrando que aqui é dólar contra o Japão, é que nem o do Brasil, né? Ele funciona ao contrário. Mas isso aqui é um arredondamento de topo, o Japão tem tudo para perder esse fundo aqui e começar a cair, tá bom? Então as moedas estão se comportando do jeito que deveria com tudo que está acontecendo.
E aí, turma, quando acontecem esses alinhamentos dos astros, ou seja, todos os gráficos estão mostrando a mesma coisa. Essa é a hora que você tem que realmente aproveitar a tendência, tá bom? Aí, olhando aqui, o Bitcoin teve uma semana positiva. Então, o Bitcoin, deixa eu gastar um pouco mais de tempo com ele aqui, né? Porque nós temos esse canal de alta aqui que ele está, né? E deixa eu ajeitar aqui o gráfico. Nós temos duas coisas aqui. Primeiro é esse canal de longo prazo, né? Que está aqui é a linha de suporte, aqui é a linha de retorno, né? E tem essa linha intermediária aqui que está trabalhando bastante, né? Vê que marcou topo aqui, marcou fundo aqui, e agora nós estamos trabalhando aqui nessa parte inferior do canal. E esse pivô de alta aqui, ele tem essa projeção, olha, aqui foi o primeiro alvo, né, de 61.8, aí ele deu uma voltada e agora aqui está prestes a fazer um pivô. Depois nós vamos olhar o gráfico com mais zoom. Mas aí, olha, nós temos aqui provavelmente uma pernada que vai coincidir aqui com esses alvos de Fibonacci e essa linha de tendência aqui intermediária, tá? Então, agora eu vou dar zoom para vocês aqui e... aí. Dando zoom aqui, vocês veem que, olha, nós estamos aqui com essa consolidaçãozinha aqui, que ela pode romper a qualquer momento, e aí nós temos aqui o próximo alvo de 100% deste pivô aqui, de 100% aqui deste pivô é este 120 mil, e depois nós temos aqui no 150 mil é o 161.8. Então, olha, faz todo sentido esse negócio vir aqui no 150 ou talvez até no 2 vezes 175 com um movimento explosivo, tá? E ele pode acontecer agora nos próximos 2 meses. Então, a gente tem que lembrar que, olha, quando o Bitcoin faz essas explosões, olha, ele estava aqui cotado aqui consolidado aqui nos 45 e ele veio aqui, ó, foi para 70. Então, uma alta de 25 mil dólares, né? Mas proporcionalmente foi bem mais, né? Então aqui, olha, estava também cotado no 70 e ele veio aqui até o 110. Então, para ele sair aqui do 110 onde ele está e ir para o 150 ou 175 é muito fácil, tá? Historicamente ele faz isso daqui, tá bom? Então eu estou bem bullish aqui no Bitcoin. E o Ethereum essa semana aqui deu um sinal interessante, né? Ele fez uma reação, tinha perdido o fundo aqui, fez uma reação, voltou para dentro e ele tem tudo para vir romper o topo também, né? Vamos ver, se ele conseguir romper esse topo aqui, tem compra. Aqui no meio do caminho tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Agora então vamos falar sobre as magníficas. Então, tirando, tem duas magníficas que estão meia boca, é a Apple e a Tesla, tá? Graficamente falando. Então, por quê? Aqui, olha só como está espremendo. Isso daqui, essa compressão de volatilidade, a qualquer momento deve dar uma explosão. A gente não sabe se é para cima ou se é para baixo, mas como o mercado está para cima e a tendência macro de Apple é de alta, esse negócio tem tudo para dar uma explodida aqui. Mas está uma configuração difícil de operar, então precisamos esperar ele dar mais sinais, tá? Não tem o que fazer na Apple. Já a Microsoft, olha só, rompeu o topo histórico, está indo embora, e quando a gente faz aqui a projeção de Fibonacci deste pivô de alta aqui, olha, o primeiro alvo dele está aqui nos 540, né? Nós estamos agora nos quase 500 dólares, né? Então 540 e depois 580, 90, né? Então essa Microsoft aqui tem tudo para andar, né? Porque você vê aqui, ó, os outros rompimentos que ela fez, ela sai aqui do 270, anda para 350, quase 100 dólares aqui, rompeu dos 350, veio testar esse topo aqui nos 450, 100 dólares, então para ela sair aqui dos 400 e para os 500 é muito fácil, né? Aliás, sair dos 500 e ir para os 600. Aí a Amazon também está com uma configuração bonita aqui nessa semana, fez aqui uma bela de uma barra, vai vir testar topo e se fizer pivô de alta, não preciso nem falar. O Google, ele está um pouco mais feio, mas essa barra de alta que ele fez aqui, um outside candle, é bem altista, né? Então acho que ele tem tudo para vir testar esse topo histórico. A Meta está muito bonita, né? Trabalhando aqui na parte superior do canal, fez uma barra de alta aqui, vindo testar o topo histórico,
e o próximo alvo dela é aqui nos 890, né, onde é o primeiro alvo de Fibonacci e coincide com essa linha de retorno do canal aqui, né. Então, muito bonita a meta. A Netflix também está muito forte, né? Então, a Netflix, eu tinha esse canal desenhado aqui, e agora, ela com essa barra dessa semana, ela rompeu esse canal, né? Então, nós vamos trabalhar aqui na parte superior do canal agora. Então, a projeção deste pivô aqui, né? Esse grande pivô que ela fez aqui quando corrigiu, olha, aqui foi o primeiro alvo de 61.8, ela voltou, agora o segundo alvo aqui de 100% ela já rompeu, e agora o próximo alvo é 161.8 nos 1.500 dólares. Então ela está trabalhando aqui nos 1.300, tem mais 200 dólares para andar aqui. Qualquer oportunidade pelos 60 minutos ou pelo diário tem entrada nessa Netflix, tá? A Tesla ainda enroscada aqui, é a mesma coisa que eu falo da Apple, né? Então, tá bagunçado aqui já há um tempão, mas é um ativo que está consolidado numa tendência de alta. Então, a qualquer momento, esse negócio aqui pode explodir com alguma notícia aí de robotáxi, Optimus Robô, Neuralink, qualquer coisa aí pode fazer esse negócio andar, né? Mas precisa esperar a configuração. E a NVIDIA que finalmente rompeu o topo, né? Então a NVIDIA eu gastei um tempo aqui com ela, né? Fazendo esses desenhos, porque nós precisamos saber até onde ela pode ir, né? Então ela rompeu aqui esse topo agora, aqui na faixa dos 150 dólares, e aí a projeção aqui, normalmente eu faço a projeção desse pivô, tá? E aí nós teríamos aqui um alvo perto aqui dos 200 dólares. Mas a NVIDIA, ela é tão forte que eu estou preferindo projetar aqui, fazer um negócio mais de ondas de Elliott. Então, eu pego essa pernada, aí volto aqui para o fundo e aí projeto a nova pernada até onde vai. E como nós temos esse canal aqui, então essa NVIDIA, eu estou bem ambicioso, tá? Ela pode ir para cima dos 300 dólares, né? Ou seja, dobrar de preço. Ela está nos 150 aqui, eu não duvido ela ir para 300 dólares, tá? Então, NVIDIA é um ativo que, mesma coisa. Se der qualquer oportunidade aqui, 60 minutos diário, tem que montar nela, tá bom? Então, estou empolgado com o mercado internacional, é a hora que, até prova em contrário, tudo indica que nós vamos ter uma pernada aqui para fazer dinheiro, tá? Agora vamos olhar o mercado brasileiro. Então, aqui no Brasil é aquela coisa, né? Os juros continuam aqui no patamar de 14%, né? Ainda tem discussão se vai ter mais aumento de Selic ou não, né? E precisamos esperar, ele pode romper para cima, como ele pode continuar nesse canal aqui para baixo. Se ele vier para baixo, seria um ótimo sinal aí para o Brasil, né? Olhando agora o Ibov, veja só a diferença, nós estamos aqui no topo histórico, né? Então nós tivemos aqui essa barra aqui que foi bem empolgante, né? Rompeu, agora vai andar, e aí nós já estamos 2, 3, 4, 5, 6, sétima semana no mesmo lugar aqui, fazendo sombras para cima e para baixo, né? Uma briga de faca, um negócio horrível para operar, né? Então, assim, o Ibov precisaria deslanchar, não sei se vai conseguir, mas eu torço para, né? E quando a gente vê aqui o índice, né, ele até está se segurando aqui nesse fundo, tal, e ele deveria subir, mas ele está testando a paciência, né? E principalmente o que assusta essa configuração de topo. Se ele por um acaso perder fundo, vai totalmente na contramão do resto do mundo, mas o Brasil é especialista em fazer isso daqui, tá? Então não vou nem entrar nos 60 minutos aqui, porque está bem conturbado. Já o dólar, olha só, na quinta-feira tivemos um movimento estranho que deixou essa sombra, né? E ele fechou aqui um pouquinho abaixo dos 5.500. Assim, não duvido ele descer mais, tá? De qualquer jeito, aqui no 5.500 é uma faixa boa de compra, né? E se por um acaso ele vier aqui no 5.200, então nem se fala, né? Quando a gente olha aqui o gráfico diário, olha, é sinal de venda, né? Então se perder o fundo aqui, tem mais venda, né? E os 60 minutos, isso daqui é uma bandeira de baixa. Isso daqui tem que ser ignorado, tá? O que nós temos aqui é essa bandeira de baixa dessa pernada. Se perder o fundo aqui, tem mais venda. Aí as small caps estão que nem o índice, né? Olha só, uma briga de faca aqui, precisa esperar esse negócio se resolver, não tem o que fazer. Indo agora para os principais setores, nós temos o setor financeiro, que está numa tendência de alta, né? Mas olha só a preguiça, né? Ele precisa realmente romper aqui esse 1, 2, 3, né? E começar a andar. Enquanto isso não acontecer, é difícil do Ibov andar, né? O setor de materiais básicos está muito fraco, então esse daqui, olha só há quanto tempo aqui, ó, desde 2021,
ele está descendo aqui, né? E perigando descer, vir testar o topo pré-Covid. Então tá feio, né? O setor de utilidades, que estava forte, ele está consolidado aqui também já há várias semanas, né? Enquanto ele não romper, não tem o que fazer. O setor industrial, consolidado aqui há várias semanas. O setor imobiliário, esse daqui está forte, né? Então aqui pode fazer um rompimento e tem construtoras que estão indo muito bem, né? Mandei lá no nosso grupo tudo sobre a Bolsa de Valores no Instagram do Moder, né? No @mfmoder. Eu sempre mando os trades que estão rolando aí e mandei alguns trades aqui de construtora muito bonitos, né? E o setor de consumo, olha só, ele continua caindo aqui, deixando sombra para cima, né? Isso daqui é um sinal baixista, né? Ou seja, está indicando aqui que enquanto os juros estiver nesse patamar, ele não vai ter força para se recuperar, né? Indo agora para os principais papéis, nós temos aqui o Itaú, que olha, isso aqui é uma bandeira de alta, então quanto mais tempo ele fica aqui, maior pode ser o rompimento, né? Mas precisamos esperar romper. O Bradesco, que está forte, né? E conseguiu se livrar aqui dessa consolidação, agora ele precisa se livrar aqui dessa região dos 17, né? Se ele romper os 17, a gente volta a comprar o Bradesco, né? E tem que torcer para ele não virar para baixo, né? A Sambi também, olha só, isso aqui também é uma bandeira de alta, né? Então ele vem subindo, chegou aqui, fez isso daqui, ele precisa romper aqui os 30 e 50 para começar a dar compra novamente. Agora não tem nada para fazer. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil aqui tem uma compra, tá? Então o Banco do Brasil a gente não pode esquecer que é um ativo que está numa tendência de alta de muito tempo, né? Então, olha, ele fez esse megafone, fez toda essa pataquada aqui, mas no final das contas ele veio testar esta linha, veio testar aqui essa linha que vem de lá de trás, né? E aqui o fundo do megafone. E junto com tudo isso daqui, olha, nós temos um IFR que está bem apetitoso, né? Olha só, extremamente sobrevendido da última vez que ele veio aqui nesta região em que ele está, ele fez todo esse movimento, né? Então eu acredito que se ele conseguir vencer aqui os 22, ele pode fazer um movimento aqui. Para acontecer isso, precisa todos os bancos andarem, né? Ele não vai conseguir ir sozinho, ou seja, o mercado inteiro tem que andar, mas tem uma oportunidade em Banco do Brasil aqui de comprar ele barato. A Vale continua aqui nessa enrosco aqui, inoperável, né? A Petrobras. Putz, Petrobras, olha, tá dando sinais muito controversos, né? Porque tinha feito essa barrona aqui, aí agora fez essa barra de baixo. E o que me preocupa é isso daqui, olha, topo mais baixo, aqui, ó, a linha, a média de 50 períodos estava funcionando como suporte, ela passou a funcionar como resistência. Então essa Petrobras aqui pode fazer uma perna de baixo, principalmente porque o petróleo está virando para baixo, né? Então não está bonita a Petrobras. A Petrobras é muito pesada no índice, isso que atrapalha também, né? A B3, depois de fazer essa correção aqui, B3, lembrando, ela está numa consolidação grande, né? Ela precisa romper o topo aqui para dar negócio, né? A VEG, olha só, essa semana aqui fez uma reação, a VEG também é outra que o IFR dela está muito bonito aqui, né? Nós continuamos aqui com essa divergência, né? Ela está mantendo a divergência aqui e a qualquer momento essa VEG deve fazer uma pernada, tá? Ela está numa região interessante para compra. Agora a Magalu, seguindo aqui o varejo, né? Então ela está muito tempo consolidado aqui. Eu não sei se ela vai conseguir reverter, né? Mas nós estamos numa tendência de baixa da Magalu, né? Não tenho o que falar. Então, assim, até prova em contrário, isso daqui é venda, tá? Para eu mudar minha cabeça, ela precisa dar algum sinal melhor. E indo agora para as commodities, nós temos aqui o milho que perdeu um fundo aqui feio e ele precisa se recuperar essa semana, tá? Essa semana aqui ele tem que dar uma engolfada aqui, porque senão ele começa a fazer um sinal muito feio de voltar para dentro dessa consolidação. O boi continua consolidado aqui, né? Estava reagindo, resolveu virar para baixo. E a soja continua nessa consolidação, não tem o que fazer. E o café, olha, deu mais uma barra de baixa aqui. Agora ele está nessa região aqui que tem esses topos anteriores aqui, né? Está na média de 50 períodos, tá? Mas ele não deu nenhum sinal de compra, né? Ele fez aqui um pivô de baixo, isso aqui pode cair mais. Então, assim, as commodities também não está na hora de operar, tá bom? Quando chegar a hora, a gente avisa. Então é isso aí, turma. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem lá todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.